Bom, eu tenho um breve resumo do livro do profeta Naum. O nome dele em hebraico significa consolador, né, ou consolação. Também é a mesma raiz de Neemias, né? A diferença é que o nome de Neemias tem o nome do Altíssimo, né, anexado. Ele abre o livro dele abre dizendo que o Criador ele é zeloso e vingador, executador de justos juízos, poderoso e tardio para irar-se, mas também é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Então, seguindo o modelo lá das escrituras, né, com o povo prefigurativo dele, Israel, né, que depois mais tarde se dividiu, ficou a casa de Judá e as 10 tribos que seguiram a Jeroboão, né, as 10 tribos foram as primeiras a errarem, né, e a se misturarem com os povos circunvizinhos e também, por consequência, se entregando à idolatria, à prostituição deles, né, dos ídolos que os povos tinham. E a casa de Judá demorou um pouco mais para cometer o mesmo erro, mas também cometeu, né? Então aí o reino do norte foi entregue nas mãos da Assíria e mais tarde a casa de Judá nas mãos da Babilônia. Tanto a Síria como a Babilônia, como o Egito, como enfim, né, todos esses reinos, os gregos, né, eles foram usados, né, como fantoches pelo Criador justamente para a execução de juízos, né, juízos ao povo dele. Né. Então, então o povo dele está claro que hoje essa é uma realidade espiritual, né? Mas lá atrás como uma realidade física para que estampasse como uma aula, né, o que acontece espiritualmente. O povo dele espiritual, quando ele peca, quando ele erra, quando ele se desvia do caminho, que é a ideia de pecado, a ideia hebraica de pecado, né, o desvio do caminho, e ele é o caminho, né, a verdade e a vida. Quando há esse desvio, a consequência da aflição pelos gentios espirituais, né, ela vem, né. Então, só que ao longo da história sempre foi, principalmente se forem ver o livro de Juízes, é isso, né? Sintetiza bem isso, né? Que o povo, quando andava nos caminhos dele, ele era uma fortaleza, né? Vinham as dádivas que ele a proteção dele, enfim, né? E aí quando o povo se desviava, vinha o juízo, um instrumento de juízo, através de uma nação inimiga. Lá no tempo dos juízes eram muitos filisteus, tinha Midian, tinha, enfim, né? E então todas essas nações apenas foram instrumentos na mão dele. Tanto é que ele chamou Nabucodonosor, por exemplo, o rei da Babilônia, quando veio tomar Jerusalém, a casa de Judá, né? O Criador chamou ele de meu servo, né? Como se ele fosse empregado apenas do Criador, né? Faraó também, né? Faraó do Egito, quando da libertação de Moisés, ele libertou o povo. Então, e aí justamente durante, é como um pai quando aplica um castigo, vamos dizer assim, ao filho, né? O castigo nunca é por mal do filho, mas como uma repreensão pelo bem dele, né? E quando o filho estava de castigo, né, ele também se mostra como uma fortaleza nesse dia, no dia da angústia, né? Então o Criador ele impunha, né, as angústias, né, para repreensão e também estende o braço forte para livrar o povo dele da repreensão também, né, da mão dos opressores. Né. Essa é uma ideia bem clara ao longo da estrutura, da escritura. Depois ele tem uma profecia famosa, né, que é anunciando o Messias, né, porque o papel principal dos profetas era esse, né, eis sobre os montes os pés do mensageiro, né, aquele que traz as boas novas, e do que anuncia a salvação, né, e também convocando a casa de Judá
a celebrar as suas festas e cumprir os teus votos, né? Festas aqui significa os encontros, né? Os encontros determinados, os 7 encontros que toda a alma, para se salvar, ela vai ter que praticar um a um, né? Vai ter que cumprir um a um num caminho de Páscoa, de passagem até tabernáculos, porque também simbolizando o caminho do êxodo no deserto, né? Quando começa em Páscoa e termina em Canaã, que Canaã seria a última festa, seria a morada dele com a gente, né? Ou seja, quando a gente se configuraria como tendas ao redor dele, né? Da presença dele, cabanas, que é o que a gente é a ideia de templo, né? A ideia de templo é exatamente essa. Quando se vai para templo de pedra, essa ideia está profanada, né? Aí não encaixa com os ensinamentos, né? Então as festas aqui é a Páscoa, são os pães ázimos, são as primícias, são o que chama de Pentecoste, a festa das semanas, né? Derramamento do Espírito, é trombetas, é a festa de expiação e é finalmente tabernáculos. Nessa sequência toda a alma deve passar para que, claro que cada um tem um significado, né? Para que seja habite com ele na Nova Jerusalém, né? Por isso que aqui, apesar da tradução festa, tu termo é encontros, porque na festas são coisas facultativas, né? Tu pode ser convidado para a festa, mas não ir, né? E nesse caso aqui, na verdade, o termo hebraico, que é o moed, ele é compromisso. Então, compromisso é uma obrigação, é firmado, não é facultativo, né? Se tu falta um compromisso, tu tem problema, né? Aí tu tá com um problema, de alguma maneira tu vai ser ou punido ou, enfim, né? Ou vai ser sancionado ou vai ser penalizado de alguma forma, né? É diferente de festa, então, portanto. E depois ele começa a falar sobre que é o teor principal do livro dele. Ele começa a falar sobre do juízo, né, enviado através de uma figura chamada de Destruidor, pelo próprio Criador, né, contra Nínive. Ao longo da história, claro, dependendo dos séculos, né, das épocas que as pessoas viveram, como as gerações vêm e morrem, né, e depois deixam os filhos que também morrem, deixam os netos que também morrem. Então a sequência da história da humanidade ao longo dos séculos foram tendo exemplos físicos, né, diferentes, mas para a mesma ideia espiritual, né? Então, portanto, muda a roupagem, muda a localização, muda os costumes, as maneiras, mas o espírito que está por trás disso, dessas alegorias, é o mesmo, né? Porque a ideia espiritual ela é sempre eterna, ela é eterna para frente e eterna para trás, né? Então a ideia de Nínive, conforme ele descreveu aqui, é uma ideia muito similar à prostituta, a grande prostituta, né, chamada lá de Babilônia, no livro do Apocalipse, tá? Ele praticamente repete aqui ele associa muitas coisas conforme está descrito lá, também no livro de Apocalipse, para aquela grande cidade que reina sobre os reis da terra e que terá o fim que a gente sabe que terá, né? E muitos séculos antes, Naum já estava descrevendo Nínive exatamente assim. Mas por quê? Porque, na verdade, Nínive, tanto como a Babilônia, como o Egito, no caso aqui, Nínive é a capital da Síria, né? Mas falando da Síria como um reino, de uma maneira geral, como os persas, né? Como Edom, de repente, né? Se bem que Edom aponta mais para os filhos da carne, né? De Israel lá, né? Os que são da carne, que ainda acham que tem a primogenitura, né? Mas na verdade não tem. Eles perderam para o mais novo, certo? Conforme Esaú. E, aliás, trocaram a primogenitura exatamente por questões, por desejos imediatos da carne, né? Por coisas físicas, né? Então, mas esses reinos todos aí, eles simbolizam a mesma ideia, que é a ideia de rebeldia contra o Criador, né? O orgulho do homem achando que vai montar um reino de subsistência sem a necessidade do Criador, né? Então,
Nínive, nessa altura aqui, Nínive representava isso, a principal cidade do Império Assírio, que era o império mais forte, né, e o principal ameaçador do povo do Criador na prefiguração, nessa altura aqui. Mas aí, passando os séculos, né, séculos mais tarde era outro reino, e depois, séculos mais tarde era outro reino, e assim por diante. Mas o esqueleto, vamos dizer assim, o cerne espiritual do que isso representa é o mesmo, né? É o mesmo. Portanto, se essa ideia é uma ideia espiritual, a ideia de um reino de rebeldia contra o Criador, ele está em vigor até hoje, certo? Porque ainda não chegamos no sábado. Então, portanto, hoje a gente sabe que a cidade de Nínive e o reino da Síria não existem mais. O reino da Babilônia não existe mais, o físico, né? O reino da Grécia, os gregos, não existe mais. Os filhos de Avan, né, não existem mais, né? O Império Romano físico não existe mais. Midian, os filisteus, mas a gente tem que identificar onde estão eles agora, ainda hoje. Eles estão com outro nome, certamente, com outra roupagem, né? Com outra localização, talvez geográfica, né? Mas eles ainda existem, porque essa ideia é uma ideia espiritual e, portanto, ela não vai morrer. A ideia da rebeldia contra o Criador, né? A gente vai ganhar um descanso disso no sábado, mas o sábado a gente ainda não adentrou no sábado, né? Como a gente bem sabe, né? Basta olhar para o lado aí para a gente ver que a gente está bem. Nós não estamos no sábado de maneira nenhuma, né? Então ele começa depois ele passa a proclamar que o juízo do Criador, através de uma figura chamada de Destruidor, contra Nínive, né? Cujos homens de valor, os homens mais importantes, estão vestidos de escarlate. Lembram que lá no Apocalipse os homens estavam de púrpura e escarlate, né? Os que representam a Babilônia, né? A meretriz, a grande prostituta, mãe de todas as abominações que se comete na terra, né? Aqui está dizendo que Nínive tinha prata, ouro, tesouros e coisas preciosas infinitas. Parece que não tem fim. Elas viviam em abundância, eles viviam em abundância dessas coisas, né? Mesma descrição também que está lá no Apocalipse para a Babilônia, né? A espada, e a espada a gente sempre entende que é a palavra do Criador, né? Devorará os leões de Nínive, né? E não mais se ouvirá a voz de seus embaixadores. Aí se a gente aplica para o espiritual, a gente entende que Nínive, como uma cidade, ela é a figura de uma mulher, né? E portanto também é uma figura do que a gente pode chamar de igreja, entre aspas, tá? Uma tenda. E portanto essa tenda tem embaixadores, né? Então ela tem um poder central, mas tem embaixadores, ou seja, representantes dela que vivem em outras cidades, né? E de certa forma defendem os interesses dela, Nínive, em outras cidades ao redor do mundo. Isso que é o papel do embaixador, correto? O embaixador faz isso, né? As embaixadas são protocolos diplomáticos de determinado país ou reino espalhados pelos demais países do mundo, como tendo um representante lá que defende os interesses daquele país, né? Os delitos de Nínive ele acusou, ele denunciou. Ela era cheia de mentira, de rapina. O que é rapina? Rapina é o saque do que é alheio. Portanto, rapina, as aves de rapina. Por que as aves de rapina eram proibidas o consumo dela pela lei, lá no Levítico, né? Porque elas não produzem para ter o próprio alimento, né? Elas roubam do que é alheio. O comportamento delas, na verdade, é uma afronta à ordem do Criador pelo erro de Adão, né? Como Adão errou, ele diz que pelo suor do teu rosto agora é que tu vai ter o teu alimento, né? Toda pessoa, e aqui no caso está exemplificado por um outro ser que também é criado pelo Messias, né, que são as aves, mas enfim, mas ela simboliza, ilustra, né, um comportamento também que é presente em humanos, né, no homem, quando tu não quer trabalhar mas precisa da sobrevivência, né? A gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa se vestir. Quando tu quer ter o teu provimento sem o esforço do trabalho e apenas saqueando o que é alheio, isso é uma afronta ao mandamento do Criador, à ordenança que ele nos impôs
através do erro de Adão, tá? Então não é como se tu quisesse passar a perna no Criador, né? Tu quisesse burlar uma consequência que o teu erro gerou, porque o erro de Adão é o erro de todos nós, né? A ave de rapina simboliza isso, porque ela não trabalha pelo alimento dela, mas antes ela saqueia o que outra ave trabalhou, né? A outra ave caçou lá, ou enfim, ou coletou o alimento dela, e essas aves de rapina elas roubam da outra ave o alimento coletado. Elas roubam, elas fazem isso, tá? Então, espiritualmente a gente tem que entender o que está acontecendo aqui, para a gente apontar Nínive nos dias de hoje. Cheia de mentira, né? Mentira é abundante no mundo aí, né? Espiritualmente falando. Por causa da multidão dos adultérios dela, adúltero, né? O adultério espiritual é uma figura muito clara e muito abundante aí, né? O adultério é todo e qualquer imagem ou símbolo, e aí eu não estou me referindo só à imagem física, uma imagem de gesso ou uma imagem de madeira. Isso também, isso é o pior dos adultérios, claro, é o mais explícito e o mais vergonhoso, mas não é só isso também, tá? Os adultérios é todo e qualquer estabelecimento de qualquer imagem que seja, ou identificação, ou caráter, né? Blasfemo ao verdadeiro do Criador e do Messias, né? Então, onde a gente encontra isso, né? Ainda hoje, né? A gente precisa encontrar isso aqui para identificar Nínive nos dias de hoje. A Meretriz Formosa, né? A mesma figura do Apocalipse, tá? E feiticeira, que vende nações por seus deleites. Vende nações por seus deleites, né? A mulher assentada sobre o trono lá que negocia com os reis da terra, tá? Que de certa forma tinha beleza, né? Portanto é que João lá no Apocalipse se admirou, né? Olhou para ela com grande admiração e aí o anjo explicou para ele de que se tratava, né? De quem se tratava. O Criador levantará as fraldas dessa meretriz sobre a face dela, ou seja, levantará os vestidos e exporá a vergonha da nudez dela e a porá como espetáculo, né? Lembrem que lá no Apocalipse também, a um certo ponto, a prostituta será odiada e será destruída, né? E as pessoas olharão de longe, dizendo, lembrando da glória, entre aspas, né? Do esplendor que ela tinha e agora tinha virado aquilo ali, destruída, né? E os reis ali, aqueles 10 reis do contexto do fim, odiarão a prostituta e se levantarão contra ela. Então, é mais uma vez uma referência ao que está lá no Apocalipse também, tá? É um link, é uma conexão, certo? Nínive também será embriagada e buscará um refúgio do inimigo. Lembra que a mulher assentada sobre a besta, ela estava embriagada com o sangue dos santos. Sangue tem a ideia o sangue de uvas é a figura que Jacó falou lá atrás, né? No Gênesis, né? Se eu não estou enganado, do sangue de uvas fazer referência ao vinho, né? O vinho tratado como sangue de uvas, o vinho e o sangue na tradição hebraica eles têm o mesmo significado, tá? E também na questão da veste do Messias ser salpicada com sangue e do que fizeram com o manto colorido de José, né? O filho da bênção de Jacó. Isso tem uma explicação direta, a questão do vinho ser como sangue, tá? E isso eu pretendo também conversar um pouquinho nos áudios próximos aí. E ela buscará um refúgio do inimigo, ou seja, aquela questão de que o cenário do fim terá a prostituta, mas também terá pessoas com poder que não exatamente terão simpatia, vamos dizer assim, por essa prostituta e acabarão por destruí-la, né? Suas fortalezas e defesas serão insuficientes, né? A abundância de negociantes, ou seja, quando o Messias esteve aqui, ele preparou um chicote e expulsou os cambistas do templo, né? Então, comércio é uma coisa da Babilônia, né? Comércio, propriamente dito. Então a gente tem que ver hoje onde estão os negociantes, né? E aí os pastores e nobres do rei da Síria, ou seja, que Nínive é a capital da Síria, né? Eles dormem, né? Portanto eles estão mortos,
mortos. Eles não estão acordados para a verdade, né? E seu povo está espalhado pelos montes sem que ninguém os ajunte, ou seja, como ovelhas, né? As ovelhas estão desgarradas, né? Por quê? Porque os pastores e nobres do rei da Síria, eles são mortos. Eles não são o pastor de João 10, né? Aquele que dá a vida pelas ovelhas, né? E é o mesmo que também fez um chicote para expulsar os negociantes do templo, né? Vê então que a figura da Síria é oposta à figura do Messias, né? O verdadeiro pastor, né? Então, portanto, o povo que vive em Nínive, né? Sob o rei da Síria, eles têm pastores mortos, né? Vivem no meio, infiltrado entre os negociantes, principalmente sendo feito de negócio, né? Sendo feito de negócio, conforme o próprio Messias tinha denunciado lá naquele episódio mesmo do chicote no templo, e estão como ovelhas desgarradas, né? Espalhados pelos montes sem que ninguém os ajunte, sem que ninguém os congregue, vamos dizer assim, né? Então a figura da Assíria, através da cidade de Nínive, né? Ela é muito coerente com a figura da Babilônia, né? No fim do Apocalipse. Mas por que aqui foi Nínive? Porque nessa altura aqui do profeta, Nínive é que era o símbolo máximo disso. Séculos depois, o símbolo máximo físico passou a ser outro reino, mas a ideia espiritual é o que importa para o Criador, né? E é dessa maneira que as pessoas deveriam entender as Escrituras, né? As ideias espirituais que se repetiam ciclicamente através de comprovações físicas, né? Comprovantes físicos, mas no fundo, aquela ideia, aquele espírito, né, ainda continua, né? O esqueleto ainda continua, é a mesma estrutura, né? Mudando apenas a roupagem. E hoje a gente tem que entender o que é a Babilônia, ou o que Nínive, né? Através aqui de Naum, ele ilustrou como Nínive, onde ela está, né? Com a multidão dos adultérios, com um monte de mentira, com rapina, ou seja, aqueles que não querem trabalhar, mas querem ter, tiram de quem é alheio, de quem trabalhou para ter, né? Com toda o luxo, a luxuosidade dos espetáculos, das reuniões e até dos templos de pedra, né, das catedrais, né? Com a feitiçaria, certo? Com a campanha do sal, não sei do que, ungido, com a campanha de não sei quantos dias acendendo uma vela para não sei do que, para feitiçaria e magia pura, tá? Onde estão isso? Em que práticas hoje a gente encontra isso, né? Embriagada com o sangue dos santos, né? Onde que a gente viu essa história, né? Ao longo desses últimos séculos aí, ou milênios, né? Os negociantes espalhados, abundantes, né? Onde a gente vê isso, que é pessoas que vão buscar esses lugares através de consolo ou de crescimento espiritual, e elas acabam se encontrando com um polishop, né? Polishop, elas têm que comprar, né? Porque esse negócio de dar oferta não, é compra e venda, como em qualquer comércio da Babilônia, né? Chega lá, a pessoa tem que gastar um rio de dinheiro para comprar não sei o que, comprar aquilo outro, comprar uma fronha ungida, comprar o lençol ungido, comprar não sei do que, comprar a rosa ungida, tudo comprar. É negócio isso aí, é um comércio, né? É um comércio, é como uma loja de departamento, né? É como um shopping, certo? Com pastores mortos, não entendem nada, estão mortos. Não tem um fio de vida espiritual útil neles. São completamente mortos, né? E as ovelhas continuam desgarradas, né? Onde a gente vê essa figura, né? Para mim está bem claro, né? Mas E agora eu estou começando com Naum, mas todos os profetas que eu também gostaria de trazer um por um aqui, todos eles insistem na mesma tecla, porque na verdade é o Criador insistindo na mesma tecla, né? Através dos homens pelos quais ele falou ao longo dos tempos, né? Porque os profetas todos não vieram ao mesmo tempo, né?
tinham diferença de décadas ou de séculos entre um e outro, né? Para que eles testemunhassem justamente a todas as gerações que vieram, viveram e morreram, né? E aí vem a nova geração dos filhos e também morreram, depois vem a dos netos e também morreram e assim por diante, né? Para que todos não nenhuma geração ficasse sem uma lamparina, né? Uma lamparina de alguém que testemunhasse essas coisas, né? Então, para mim, aqui a figura de Nínive, assim como a da Babilônia, está bem claro onde ela está hoje, né? E, portanto, está sendo dito aqui mais de uma vez pelo Criador que isso vai ter fim, isso vai ser destruído, e que a gente, na verdade, deve sair de Nínive, tá? Correndo. Sair de Nínive correndo, para que a gente também não seja cúmplice dos pecados que ela tem, né?